abençoados e eleitos de Deus, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Crescer na Graça. Eu me chamo Aldair. Vamos juntos? Olha, quero agradecer a todos vocês que estão aí inscritos no canal. Peço que ative aí o sininho, que dá os seus likes, que compartilhe esta mensagem para que esta mensagem possa chegar aos eleitos de Deus. Vamos hoje dar uma continuidade ao nosso estudo sobre a tribulação. Olha o nome da mensagem de hoje: Jesus no Templo de Salomão. Vamos então ter a oportunidade de fazer umas leituras onde vai nos dar um entendimento sobre o que Jesus quer dizer em Mateus capítulo 24, versículo 21. Porque Jesus diz que ia ter um certo momento que ia haver uma grande tribulação, como nunca houve antes, e também nunca há de haver outra igual. Jesus fala de uma grande tribulação. Nós estamos com a pandemia, né? Nós estamos aí passando pelo coronavírus, né? Que é uma pandemia que está assolando o mundo inteiro. A gente tem que tomar todos os cuidados. A gente sente muito pela perca de muitos e muitas pessoas queridas. Mas nós estamos procurando entender. E esta pandemia, e esta tribulação que estamos passando, está na Bíblia? Não. Pelo que nós estamos observando, a Bíblia sim fala de uma tribulação, mas não é a tribulação que estamos passando. Uma tribulação que já aconteceu. Vamos entender isto melhor através das leituras. Olha, vamos em Mateus capítulo 24, versículo de número 3, onde que surgiu então a pergunta dos apóstolos. Os apóstolos, estando eles sentados ao Monte das Oliveiras, os discípulos foram pedir-lhe em particular: diz-nos, quando vai ser isso? Qual o sinal da tua vinda e do fim desta época? Como eu disse no último estudo, 3 perguntas em uma só. Os apóstolos, então, eles querem saber de Jesus quando que vai acontecer isto. Então, nós vamos tratar exatamente desse assunto. Isto o quê? O que os apóstolos querem saber que vai acontecer? É o que Jesus está falando antes do versículo 23. Para isto, vamos voltar lá, porque Jesus está saindo do templo. Mas vamos voltar em Mateus capítulo 21. É um momento que Jesus está chegando no templo. Olha, Mateus capítulo de número 21, no versículo de número 12 e 13. Leia comigo. Olha. Então Jesus entrou no templo e expulsou todos os vendedores e compradores que lá estavam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito: minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazeis dela um covil de ladrões. Então, a gente observa aqui o momento que Jesus chega ao templo de Salomão. E ele depara lá com uma cena, como eu li a Bíblia toda, são poucas vezes que a gente vê Jesus, que Jesus ele é manso e humilde, tranquilo. Porém, poucas vezes a gente vê Jesus bem chateado. Aqui é um dos momentos. Jesus aqui, então, ele chega a derrubar as mesas dos cambistas, das pessoas que vendiam pombas. Então, estavam se negociando no pátio do templo, vendendo as coisas para os fiéis, né, para o povo judeu. Então, Jesus não agradou nada disso. Jesus, então, aqui passa por esse acontecimento. Ele, então, vai embora e volta no outro dia seguinte. Aqui mesmo, no capítulo 21, eu indico para vocês, leia o capítulo 21 todo, o capítulo 22, o capítulo 23, porque quando a gente chega no capítulo 24, é o tempo todo de Jesus no templo. No capítulo 21, ele vai embora, depois que ele derruba as mesas dos cambistas. Mas ele volta no outro dia e ele começa então a ensinar, ele começa então a falar as parábolas, tudo dirigindo-se ali aos escribas, aos fariseus. Vamos ler, por exemplo, em Mateus capítulo 23, é Jesus no templo. Olha, para a gente entender a pergunta dos apóstolos. Os apóstolos perguntam, ele diz quando vai acontecer tudo isso. Porque no capítulo 23... aqui a gente vê as ameaças de Jesus contra os escribas e os fariseus. Não é isso?
É importante, muito importante, que leia o capítulo 23 todo. Nós estamos fazendo aí uma série, Conhecendo Jesus de Nazaré. E nesta série a gente vai estar passando por tudo isso aqui, bem tranquilo, com bastante assim, procurando ver os detalhes. Mas no estudo de hoje a gente vai estar abordando mais, o foco nosso agora, neste momento, é sobre a tribulação. Para que nós possamos entender o que Jesus quis dizer com uma grande tribulação em Mateus 24, 21, nós precisamos procurar ler algumas partes para a gente ter esse entendimento. Então aqui eu estou mostrando o quê? Que Jesus, ao chegar no templo, deparou com um comércio no pátio do templo. E aquilo chateou Jesus muito. Ele trançou 2 correias, correu atrás dos cambistas, dos vendedores de pomba, derrubou aquelas mesas todas e foi embora e voltou no dia seguinte. Está no templo de Salomão, ensinando, falando as parábolas. No capítulo 23, Jesus agora começa a bater de frente com os fariseus e com os escribas. Jesus então lança 7 ameaças para cima dos fariseus e dos escribas. E quando chega no versículo 29, Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os sepulcros dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivos nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices deles no derramar do sangue dos profetas. Com isso, testificais contra vós que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. O que está acontecendo aqui? Os escribas, os fariseus, os sacerdotes da época, né, da lei de Moisés, da religião judaica, eles matavam todos os profetas, apedrejavam os profetas que apareciam. Os homens escolhidos de Deus, que na época tinham os profetas, que era homem que ouvia a voz de Deus e transmitia a palavra para o povo. Então eles não aceitavam os profetas que vinham de Deus, os escribas, os fariseus, os sacerdotes da lei de Moisés. Eles matavam, eles apedrejavam. Então Jesus está querendo dizer para eles. Jesus diz que eles enfeitam os túmulos. Naquela época, nos dias de Jesus, eles cuidavam dos túmulos, enfeitavam os túmulos dos profetas, mas dos profetas que foram mortos por quem? Pelos pais deles, pelos outros escribas e fariseus, porque na lei de Moisés era assim. Era um clero que tinha sumo sacerdote, escribas, fariseus, anciões, e que ia passando. Era somente a tribo de Levi que poderia exercer esse cargo de sumo sacerdote, de sacerdotes, e eles então iam passando de pai para filhos. Os pais deles matavam os profetas, e eles nos dias de Jesus estavam enfeitando os túmulos dos profetas que os pais mataram, e ainda dizendo às vezes que se eles estivessem lá eles não tinham sido cúmplices. Mas eles estavam sendo cúmplices porque eles estavam enfeitando os túmulos que o pai deles tinha matado. Então Jesus está deixando claro para eles: completai, pois, a medida dos vossos pais. E Jesus, então, no versículo 33, Jesus continua no templo de Salomão, Jesus continua dizendo: serpentes, raças de víboras, por que haveis de escapar do julgamento da jena? Pois isso eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis em vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade. E assim cairá sobre vós todo o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue do inocente Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade, eu vos digo, tudo isso sobrevirá a esta geração. Então, Jesus, ao lançar aqui as ameaças para cima dos fariseus e dos escribas, ele também deixa claro que o sangue que os profetas foram derramados, o sangue que foram derramados dos profetas pelos escribas, pelos fariseus, pelos sacerdotes da lei de Moisés, todo este sangue, desde Abel até o sangue de Zacarias, todo este sangue foi derramado pelos os religiosos da época de Jesus, iam recair sobre eles. Eu vou repetir, olha, Jesus disse, olha, e assim cairá sobre vós. Nós temos que respeitar
as conjugações verbais. O sangue dos profetas, meus amados, não vai cair sobre mim e sobre você, não. Porque nós não matamos os profetas. Quem matou os profetas foram os religiosos da época de Jesus, antes de Jesus. Foram eles que crucificavam todos os profetas que chegavam. Então o sangue deles, olha, e assim cairá sobre vós todos o sangue dos justos derramado sobre a terra, desde o sangue do inocente Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade eu vos digo, tudo isso sobrevirá a esta geração. Todas essas ameaças, todas essas profecias que Jesus estava falando sobre o sangue que tinha sido derramado, que ia ser cobrado deles, tudo isto ia acontecer sobre aquela geração, sobre esta geração, a geração de Jesus. Nós não podemos ficar trazendo, desrespeitando a língua portuguesa, porque aqui está dizendo para nós que o sangue ia cair e tudo isso ia vir sobre esta geração, era a geração de Jesus. Olha, vamos crescer nesse entendimento. Jesus então continua dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha recolhe os pintinhos debaixo das asas, e não o quisestes. Eis que a vossa casa ficará abandonada. Pois eu vos digo, não me vereis mais, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então a gente vê que o assunto aqui de Jesus era com os escribas, com os fariseus, com os religiosos que estavam no templo de Salomão. Jesus então lança as ameaças, Jesus profetiza para cima deste povo. Jesus diz que o sangue dos profetas iam recair sobre eles, que eles iriam dar conta de tudo aquilo que tinha acontecido. E Jesus então, no capítulo 24, nós estamos chegando no versículo 3, onde surgiu a pergunta. Jesus no capítulo 24, versículo 1, vamos ler. Jesus saiu do templo, e como se afastava, os discípulos o alcançaram para fazê-lo notar as construções do templo. Eu imagino aqui esta cena. Jesus, depois de estar lá no templo no capítulo 21, foi para casa, dormiu uma noite, voltou de novo para o templo, lançando então as ameaças do capítulo 23, né, profetizando para cima daquele povo, Jesus ficando chateado, com a emoção ali, né, alterada. Jesus então está saindo do templo, é como se eu visse a cena. Jesus então aperta o passo, saindo do templo, descendo a escadaria do templo, para sair do templo. E os apóstolos, eu consigo ver aqui a cena. Porque os apóstolos, o tempo todo, quando a gente vai lendo aí em Mateus, os apóstolos protegiam muito Jesus. Eles amavam muito Jesus. Então eles viram que Jesus ficou alterado com os fariseus, com os escribas. Os apóstolos então quer amenizar a situação. Sabe quando você tem uma pessoa assim que está às vezes alterado, chateado, nervoso com alguma coisa? Aí você quer às vezes arrumar algum jeito, alguma desculpa para poder acalmar aquela pessoa um pouquinho? É o que está acontecendo. Leia comigo, olha para vocês verem no versículo de número 2. Porque Jesus está saindo de passo largo do templo, depois que ele acaba de contar esta prosa. Porque se você ler o capítulo 23, é exatamente isso, uma prosa que Jesus contou para os fariseus e os escribas. E ele então está saindo do templo. E os apóstolos querem amenizar a situação, quer ver se consegue acalmar Jesus, porque Jesus estava meio assim chateado com eles. Ele trançou, foi chicote, 2 correias, e correu atrás deles, derrubou a mesa dos cambistas e lançou para cima deles ali umas ameaças. E Jesus chama eles de serpente, de raças de víboras. Jesus está todo alterado. Os apóstolos então querem amenizar a situação. Chama Jesus. Olha, leia no versículo de número 2. Mateus 24, 2. Mas, versículo 1. Jesus saiu do templo e como se afastava, os discípulos o alcançaram para fazê-lo notar as construções do templo. O que está acontecendo? Os apóstolos, vendo que ele estava saindo chateado de passo largo, eles também apertam o passo, dão um galopim, apanha Jesus, alcança Jesus e quer então ver se ameniza a situação, para ver se Jesus acalma. Eles querem mostrar para Jesus a construção do templo, porque o templo de Salomão
era luxuoso, era cheio de ouro, de pedras preciosas, era cheio de madeira de acácia, era coisa linda, maravilhosa. Os apóstolos, então, querem mostrar a Jesus a construção do templo para ver se com isso Jesus acalma. Vamos ver o que está acontecendo. Olha, eles então alcançaram para fazer notar as construções do templo. Versículo 2. Mas ele respondeu-lhes. Eles mostrando a Jesus as pedras de ouro, as pedras preciosas, as madeiras de acácia, a beleza que tinha no templo de Salomão. Que realmente o templo de Salomão, né, que hoje nem existe mais o templo de Salomão, né, lá em Jerusalém. Mas na época de Jesus, o templo de Salomão ainda estava de pé. Porque esse templo de Salomão foi destruído, foi todo derrubado no ano 70. O exército romano invadiu Jerusalém, matou muita raça de gente, colocaram fogo no templo, destruiu o templo por completo, não sobrou nada no ano 70, 37 anos depois que Jesus ressuscitou. E Jesus aqui em Mateus 24, os apóstolos estão querendo mostrar para ele estas construções que estavam lá de pé. Coisa linda. Olha a resposta de Jesus. Jesus lhe respondeu: vede tudo isto? Tudo isto o quê? O templo que estava mostrando para ele. Eu imagino a cena. Eles mostram Jesus para Jesus lá ia saindo. Aqui, Senhor, olha para o Senhor ver a construção. Que pedras mais lindas. Jesus então olha. Em Jesus olhar, Jesus fala: vede tudo isto? Em verdade, eu vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Então Jesus aqui está profetizando a destruição do templo de Salomão. Jesus está dizendo: não, eu concordo com vocês, é tudo muito lindo, mas só que não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo isso que está no templo vai ser destruído, vai ser derrubado, não vai ficar uma pedra em cima da outra, tudo vai ser derrubado. É a profecia de Jesus. Então é onde que hoje a gente, com entendimento da história que aconteceu com esse povo, desde a de Adão, passando por Jesus, e foi se passando os tempos, que está registrado no livro a história dos Hebreus. Então nós vimos lá nesse livro que no ano 70 cumpriu-se esta profecia de Jesus. Jesus em Mateus 24, no versículo 2, ele lança a profecia que a construção é muito bonita, mas que não ia ficar pedra sobre pedra, que tudo ia ser destruído. E a palavra de Jesus não pode voltar vazia. Quando foi no ano 70, o templo foi todo destruído lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém não tem o templo de Salomão. Foi totalmente destruído. Era Deus mesmo colocando ali abaixo, cumprindo-se a profecia de Jesus. Olha, chega no versículo 3, onde que foi o início do nosso estudo, né? Onde que Jesus está no templo. É importante a gente entender que Jesus no templo, ele corre atrás dos cambistas, ele derruba as mesas dos cambistas, dos vendedores de pomba, ele fala sobre as parábolas, ele lança as ameaças, ele chama os fariseus e os escribas de serpente, de raça de víboras, ele fala que todo o sangue, desde o Abel até o Zacarias, tudo isto ia recair sobre aquela geração. E ele então chega no versículo 3, ele profetiza a destruição do templo no versículo 2. No versículo 3, estando ele saiu do templo, olha, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos, os apóstolos, foram pedir-lhe, foram lhe pedir em particular, diz-nos, quando vai ser isto? Isto o quê? Que o sangue dos profetas que foram derramados iam recair sobre os escribas, sobre os fariseus, sobre os sacerdotes, sobre a geração daquela época, a geração de Jesus. Porque o assunto, por isso que é importante ler texto e contexto, porque o assunto aqui é exatamente isso. Os apóstolos ficou curiosos. Os apóstolos querem saber. Ele lá no Monte das Oliveiras sentado, os apóstolos chegam dele, quer saber com ele. Lá embaixo o Senhor falou com nós na hora que nós estamos saindo do templo, e nós mostrando o Senhor a construção do templo, Jesus, e o Senhor falando que não vai ficar pedra sobre pedra, que o templo de Salomão, o local onde nós vamos fazer a oração, o local onde nós vamos levar os dízimos, o local onde nós vamos fazer o sacrifício de animais, o local onde nós praticamos toda a lei de Moisés, o Senhor está dizendo que lá vai ser destruído, que não vai ficar pedra sobre pedra? Diz para nós, quando vai ser tudo isso? Eles querem saber, ué, porque Jesus profetiza, Jesus lança ameaças, Jesus profetiza sobre aquela geração que o sangue dos profetas iam recair sobre eles. E os apóstolos querem saber quando que vai acontecer tudo isso. E eles juntam então 3 perguntas numa só. Eles dizem,
Olha, leia comigo no versículo 3. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos foram lhe pedir em particular: diz-nos, quando vai ser isto? Qual o sinal da tua vinda e do fim desta época? O que é que está acontecendo? Os apóstolos, então, teve um entendimento que se o templo de Salomão ia ser destruído, algo iria acontecer. Junto com a destruição do templo de Salomão, também a vinda de Jesus. Exatamente, a vinda de Jesus ia acontecer juntamente com a destruição do templo de Salomão. Juntamente com o momento que iria requerer o sangue dos profetas. Juntamente também ia acontecer o fim do tempo, o fim da época que se vivia a lei de Moisés. Tem tradução que diz fim do mundo. Era o mundo habitado, era o mundo que tinha os judeus vivendo debaixo da lei de Moisés. Tudo aquilo estava chegando num fim. Fim da época, fim daquela era que se vivia a lei de Moisés. Nós vamos estar crescendo nesse entendimento. Nós vamos tratar aqui dessas 3 perguntas. Nós já estamos tendo o entendimento de que quando eles fazem a primeira pergunta, quando vai ser tudo isso? Tudo isso é o quê? Que ele profetizou para trás. Jesus agora tem mais uma pergunta para responder para os apóstolos. Eles perguntam para ele, qual o sinal da tua vinda? Ele então vai responder, nós vamos estar no próximo estudo tratando desse assunto. Nós vamos ver a resposta de Jesus, quais serão os sinais da vinda de Jesus. E também do fim do tempo. Jesus vai mostrar para a gente. Até o próximo estudo, um grande abraço. Vamos compartilhar essa mensagem, vamos fazer com que essa mensagem possa chegar até os eleitos de Deus, para que os eleitos de Deus aconteça uma libertação na mente, porque o Evangelho da Graça salva primeiramente a mente. A salvação do Evangelho que ele proporciona é a salvação da mente, porque a nossa mente é que está presa no engano, na mentira. A grande tribulação, Jesus profetizou, mas ela já aconteceu. A grande tribulação era sobre aquela geração. Calma, nós vamos entender isso muito em breve. Voltaremos com mais um estudo aí do Evangelho da Graça de Deus. Um grande abraço, graça e paz.